Estamos de volta com o Pauta Especial. Comigo aqui no estúdio está a assessora de comunicação do TRE de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. A gente continua o papo sobre as eleições de outubro. Bom, falamos dos agentes públicos, o que ele pode, o que ele não pode. Agora, tem algumas profissões, alguns candidatos, né, que são médicos, comunicadores, presidentes de clubes. Eles são encarados como agentes públicos, tais quais aqueles que estão na estrutura, na administração do Estado, do município e da Federação? Bom, quando a gente fala agente público, a gente fala aqueles que detêm o mandato, né? Então, mas a legislação, ela abraça todas essas qualidades de candidato e profissões que você falou. Porque, por exemplo, a legislação atual ela prevê que o candidato ele se lance pré-candidato até antes mesmo do dia 15 de outubro, né, que é o dia para o registro da candidatura, e que ele faça todo um trabalho de reunião em redes sociais, em internet. O que ele não pode efetivamente é pedir o voto do eleitor, né? Então, a gente também acompanha e fiscaliza não só aqueles que detêm os cargos públicos, que são os agentes públicos, mas todas as outras pessoas que já se declararam pré-candidatos, que estão em plena campanha, porque anteriormente eu nunca tinha visto isso, né? Desde março a campanha está acontecendo muito forte nas redes sociais, há muito adesivo já nos carros, nas ruas, e mesmo sem eles terem os seus números que vão concorrer na eleição, eles já permanecem, né, trabalhando com a comunidade, em reunião, tudo. O que a gente fez, Miguel, foi convocar os partidos também para falar sobre essa propaganda, né, o que pode, o que não pode. A comunicação do TRE também está fazendo sempre publicações nas redes sociais para que os próprios candidatos eles saibam o que eles podem e o que não podem fazer. E lembrando que o TRE tem uma parceria com a Polícia Federal, que tem um núcleo aqui em Alagoas que é específico para combate aos crimes virtuais e que eles estão já desde muito tempo fazendo toda a varredura, né, nas redes sociais dessas pessoas que tiveram casos, na eleição anterior de fake news ou de alguma polêmica nas redes sociais já estão sendo monitoradas. Então, para a gente tentar dar mais isso, como você falou, essa igualdade no período eleitoral, porque às vezes um candidato tem muito mais estrutura, mais gente, mais, né, aquele batalhão já montado para trabalhar para ele, e ele sofre as mesmas sanções que os outros candidatos que começaram agora, né, nessa campanha. Daqui a pouco a gente vai voltar com esse assunto da propaganda, mas eu queria saber o prazo da convenção, o que determinar a convenção tem que estar escrito e tem que ser realizado. Isso, as convenções elas já podem acontecer a partir do dia 20 de julho. Né? Desde a semana passada, os candidatos eles estão liberados para fazer as campanhas intrapartidárias, que é todo aquele boca a boca dentro dos partidos, né? Se colocando à disposição para a convenção. Até sexta-feira, eu acho, apenas um partido tinha agendado já a sua convenção. O pessoal sempre deixa para a última hora. É o último dia, né? Para o último dia, mesma coisa do registro de candidatura. Até ontem ninguém tinha se registrado, né? O prazo é 15 de julho, daqui a pouco vai faltar um mês. Então o pessoal deixa sempre tudo para a última hora. 15 de julho? Desculpa, 15 de agosto. 15 de agosto. Porque já estamos já perto do 15 de julho. O debate na TV, no rádio, pode acontecer? Debate só depois, né, as empresas que estiverem interessadas em fazer debates com os candidatos, elas vão pedir a autorização do tribunal, informando hora, local, para que a gente também tenha tudo registrado, né, lá na secretaria do tribunal, e pode acontecer depois do dia 16 de agosto, que é quando começa realmente a campanha. E o prazo final? 15 dias antes, uma semana antes do pleito. Exatamente. Bom, cada um tem sua regra, né? Record, Educativa, Globo, cada um tem sua regra. Essa regra não tem que ser afinada com o TRE, porque num partido tem que ter representação federal, no outra televisão não tem que ter, só pode ser 11, aqui só pode ser 4, aqui só pode ser 3. Cada um define a sua regra e o TRE não participa. A regra que você fala no sentido da participação do debate.
Assim, essa participação é dentro com a sua representação dentro do partido mesmo, né? Você fala na questão do tempo... Não, geralmente os debates aqui, eles afunilam tanto que deixa dois candidatos muito bem à vontade e os outros partidos, os menores, esmagam os outros partidos. Sequer participam, né? Você tem uma candidatura, por exemplo, de um partido de minoria... e não tem representação no debate, ou tem alguns segundos na televisão, ou não tem nada. Sobre o debate especificamente, as regras são as das próprias emissoras que vão promover, né, o evento. O tribunal ele não tem uma regra única que vá determinar o que vai acontecer nos debates. Mas existe sim a fiscalização, né, por parte do pessoal da Secretaria do Tribunal, que acompanha o antes, o durante e o depois dos debates. Bem como tudo em relação à propaganda, a gente tem uma comissão lá no tribunal que é formada por 3 desembargadores eleitorais substitutos, que são os grandes responsáveis por tudo, desde a fiscalização nas ruas mesmo, até a parte de televisão, rádio, internet e redes sociais, tudo tem essa comissão. Agora vamos falar da gastança, né? Vem eleição por aí. Produtoras, comércio, art design, enfim, existe uma grande mobilização comercial para isso. Me parece que a nova regra acabou um pouco, né, com essa gastança, né? O que é que pode, o que é que não pode, camisa pode, adesivo pode, o que é que não pode e o que é que pode? Bom, essa regra dessa propaganda, ela vem mudando ao longo dos anos e a gente objetiva mesmo limitar esse gasto com a propaganda, né? Para você adesivar o seu carro, antes você podia envelopar ele todo com adesivo. Agora aquele adesivo tem uma metragem específica do lado, não pode ser, né, o carro todo. Pintura nas paredes também, você tem que obedecer o tamanho determinado na legislação. Nenhum tipo de brinde pode ser ofertado ao eleitor, nem camisa, nem chaveiro, nem bota, nem boné. Nem chapa? Nem chapa, nem botijão de gás. Então, assim, essa troca de favor... Não, que o TRE saiba, né? E se a gente sonhar também, a gente vai lá caçar para poder fazer um processinho para aquela pessoa responder por aquilo. Então, assim... A legislação é ampla, os partidos eles têm conhecimento, né? O jurídico deles já estão em contato com o TRE há muito tempo. Inclusive, a gente tem dia 17 de julho agora um debate com os advogados eleitorais que mais militam no direito eleitoral lá na ESMAL, às 8h30, justamente para os partidos, advogados ficarem mais por dentro dessa parte de propaganda, prestação de contas, registro de candidatura. Então, vai ser um evento bem esclarecedor para esse pessoal. Mas a gente não pode fazer mais aquele derrame de santinhos que, às vezes, no dia da eleição, o candidato despejava milhares de santinhos nas ruas, né? Isso aí também está proibido. Lembrando que fiscalização disso, antes do processo eleitoral, como propaganda irregular, né, extemporânea, o eleitor pode usar os canais do TRE para fiscalizar essa campanha e depois também... do dia 16 de agosto, que é quando a campanha vai para a rua realmente, que eles vão ter que obedecer as regras. Na próxima semana a gente está liberando o Pardal, com as atualizações já para essa eleição, que é aquele aplicativo no celular, que você pode filmar, tirar foto, fazer qualquer tipo de denúncia e mandar diretamente para a Justiça Eleitoral. Então você faz o download do Pardal e você vira um fiscal, né, nessa campanha na área de propaganda. E obedece o mesmo critério do 181, denúncia anônima, não? No Pardal, sim. Se você for fazer uma denúncia pela ouvidoria do tribunal, né, pelo telefone, você precisa se identificar. Se a denúncia for pelo site do tribunal, você também precisa se identificar. Mas é aquele anônimo não anônimo, né? Porque a gente, como é um aplicativo e a gente tem um pessoal especializado, a gente tem como saber de onde veio aquele material. Eu tenho observado nas ruas aí, os carros já estão bastante adesivados, bastante, né? Pode, como diz, pode, pode, aquele adesivo pequenininho no vidro, né? Tô com fulaninho. Tô com Miguel, e o nome, tô com Jacinto. Pode aquilo? Hashtag, alguma coisa, aquilo pode, né? Pode. Uhum. Agora, com relação à pintura de muro, parece que tem que ter uma autorização
proprietário. Do proprietário. Logradouros públicos... Não podem. Não pode. Não pode. O proprietário do muro pode ceder. Isso. Só que às vezes eu cedi para um e o outro pintou por cima. Mas aí, como a propriedade é dele, ele vai ter que se responsabilizar por aquilo que foi feito ali. Se ele liberou, ele vai responder tanto ele quanto o candidato, né? Vão responder por aquela propaganda, se ela foi irregular, né? E aí, se não for, pintaram por cima de outra coisa, mas dentro dos limites da legislação, também não é mais do nosso âmbito, ele vai ter que resolver diretamente com o candidato que se aproveitou. Duas novidades da parte tecnológica desse ano, o título no celular, né? Coisa fantástica, né? O e-título. Desde dezembro do ano passado foi lançado o e-título e a gente acredita que a ferramenta vai ajudar bastante na eleição desse ano, né? Tanto na identificação do eleitor, porque o documento ele já vem com a foto, então na hora de votar você não precisa levar mais o documento oficial com foto, e também porque o eleitor tem um cartório eleitoral no seu próprio smartphone, né? Ele pode ter a certidão de quitação eleitoral direto, já manda imprimir direto do aplicativo. Tem a certidão de crimes eleitorais também, que às vezes precisa, né, em alguns casos. E o que eu acho mais legal, Miguel, é que no e-título, se você está com dúvida onde você vai votar, você clica lá e ele já mostra no mapa o seu local de votação com a direção. Então, não tem desculpa para você dizer que não sabia onde era e tal. Na abertura eu falei da lei da acessibilidade, né? A mudança que vocês estão fazendo uma articulação para que isso seja facilitado. Isso. Quer dizer, o deficiente vai onde tem rampa. Isso. Na verdade, Miguel, quando o deficiente físico ou as pessoas com dificuldade de locomoção, elas vão fazer o seu alistamento eleitoral, elas podem optar por votar nas sessões com acessibilidade, né? No momento que elas vão fazer o seu primeiro título. Mas esse prazo acabou dia 9 de maio, que era para escolher votar nessas sessões. Mas, por exemplo, a pessoa teve um acidente e depois do dia 9 de maio ficou impossibilitada, né? Ficou com alguma lesão grave e não vai poder subir uma escada. Então, o que é que a gente fez? Transferência temporária do domicílio eleitoral. O eleitor ele vai no cartório a partir do dia 17 agora, até o dia 23 de agosto, e ele vai solicitar a transferência temporária do domicílio. Escolher entre tantas sessões eleitorais a que ele considera que tem a melhor acessibilidade. Lembrando que acabou a eleição, sua inscrição ela volta para a sua sessão de origem. Mas eu gostei de votar eu quero ficar votando lá. Então, vai procurar o cartório eleitoral. Para fazer a alteração. Depois do segundo turno, né, no dia 5 de novembro, uma semana depois do segundo turno, para fazer a transferência do domicílio eleitoral. Olha, muitas perguntas deixaram de ser feitas, porque são tantos detalhes que poderíamos ter mais uns 4 programas e aí a gente não esclarecia tudo. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.